Há mais de 20 anos atrás, comecei a minha carreira internacional e as pessoas perguntavam-me com frequência: tu andas a dar vacinas a crianças ou comida a pessoas em África? Eu lamento desapontar. Para aqueles que ainda não sabem, a minha profissão não é nem tão nobre, nem com impacto tão rápido. Eu estudei Direito. E com esta base, comecei a trabalhar para a União Europeia e para as Nações Unidas com a elaboração de políticas públicas. Então, eu tornei-me numa expatriada. Portanto, eu não tenho uma pátria, abracei o palco global e, na verdade, não tenho raízes em mais nenhum país para além da Madeira, quer dizer, de Portugal. Esta vida de expatriada pode parecer que tem muito glamour, mas, na verdade, aquilo que me dá é uma distância necessária e uma neutralidade para eu poder identificar comportamentos sociais. E então eu vivo permanentemente num rebranding profissional e num resetting pessoal para poder adaptar o meu mindset internacional a contextos nacionais. Eu estou permanentemente em adaptação. Mas a adaptação não é um conceito novo. Se vocês pensarem naquele ditado que diz em Roma ser romano, conseguem compreender que já são muitos anos que nós sabemos que temos que nos adaptar. Mas então, por que é que as pessoas são tão adversas à mudança? Por que é que há tanta resistência a mudar? Na minha experiência internacional, eu identifiquei 4 desafios à capacidade de adaptação das pessoas. O primeiro, a cultura. O segundo, o tempo. Terceiro desafio, a resiliência. E quarto desafio, a identidade. O primeiro desafio, a cultura. A cultura é como um código secreto. Reúne a língua, gastronomia, normas de conduta social, tudo que pautam o comportamento de um indivíduo numa sociedade. E o ordenamento jurídico baseia-se nesse ecossistema para poder orientar as condutas e fazer sentido. Há uns anos atrás, fui a uma reunião das Nações Unidas em Genebra e reparei, de manhã, as pessoas passavam, havia umas caixas que punham uma moeda e retiravam o jornal. E eu pensei, só na Suíça. Imaginei logo outros países. Por exemplo, em alguns países, estou mesmo a imaginar, tiravam o jornal, não punham a moeda. Noutros países, tiravam os jornais todos e iam vender para a esquina. E ainda noutros países, se calhar até a caixa levavam. Sim. A cultura é tão importante quanto tomar decisões para colocar música numa festa das Nações Unidas. 193 países, gente com culturas completamente diferentes, com referências musicais diferentes e faixas etárias diferentes. Eu não queria ter essa tarefa. Não, ninguém está satisfeito nunca. Mas a cultura muda-se e os comportamentos sociais mudam-se. E o ordenamento jurídico vem calibrar a medida dessas transformações sociais. E essa medida é ditada por uma coisa que começa a ser rara hoje em dia. É o bom senso. O bom senso é como o sal numa receita. Tem que ser QB, quanto baste. Como o sal equilibra a receita, o bom senso calibra a medida de transformação social que nós queremos atingir. Agora que eu falei do sal, eu vou falar do bacalhau. Toda a gente sabe o que é o bacalhau. Os portugueses adoram bacalhau, comem bacalhau, mas não há bacalhau nas nossas águas. O bacalhau é seco, em sal, porque na altura não havia outra forma de preservação dos alimentos a não ser o sal. Mas vejam bem, aqui em Câmara de Lobos, a minha família é de Câmara de Lobos, os pescadores pescam o peixe-gata ou gaiado e secam porque não há outro peixe. Mas em Portugal continental não fazem isso, continuam a querer comer bacalhau. Então a tradicional comida portuguesa vem da Noruega. Bem, vocês que me digam um pouco sobre a adaptação dos portugueses, certo? Mas eu agora que falei do sal e do bacalhau, vou continuar a linha da gastronomia e vou falar da Austrália. O meu marido é australiano e os nossos filhos estudam na Austrália. A Austrália é um país de imigração.
Ora, todos os grupos diferentes de culturas trouxeram elementos de gastronomia e criaram uma coisa que se chama a cozinha fusion, portanto, uma fusão de vários elementos. E esta cozinha espelha o multiculturalismo australiano. A Austrália, na verdade, é um país exemplar a nível de transformações sociais e adaptação através de políticas públicas. Agora vamos para o segundo desafio: o tempo. Nós vivemos numa época de rápidas e inúmeras transformações sociais. E nesta turbulência do imediatismo, nós esquecemos-nos que as pessoas se sentem confortáveis com aquilo que conhecem. E só vão sair da zona de conforto se houver alguma razão muito específica. Vocês que se lembrem do Covid, toda a gente já se esqueceu, certo? Mas o Covid foi um teste à capacidade de adaptação humana. No Covid, muita gente ficou desconcertada porque tudo era diferente. Para mim, o Covid não teve qualquer problema. Porque eu, ao longo do tempo, durante anos, eu fui treinando a minha capacidade para lidar com o inesperado, com situações impensáveis. Eu fui até com medidas de restrição à liberdade de circulação, porque em muitos países onde eu tinha, quando eu estive a trabalhar, haviam problemas de liberdade de circulação. Portanto, eu no Covid estava na Jordânia, e na Jordânia eles impuseram medidas de restrição do confinamento muito rígidas durante 3 meses. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu na Jordânia e em muitos outros países igual. Não houve muita gente a mudar de comportamento. E, portanto, quando o Covid e os confinamentos acabaram, as pessoas voltaram novamente às suas condutas sociais e às suas rotinas. Não houve uma transformação social porque as poucas pessoas que mudaram não foi suficiente para transformar a sociedade. O que é que acontece? É que nós percebemos que no Covid as medidas foram impostas, não foram orgânicas e, portanto, não foram aceites. E depois foram muito radicais e foram confinadas no tempo. Ora, não houve transformações sociais. Terceiro desafio, a resiliência. A resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal depois de uma adversidade. E para falar da resiliência, eu vou-vos falar de cabras. Sim, cabras. Vocês devem pensar, resiliência, cabras, mas o que é que isto tem a ver no meio da adaptação global? Existem mais de 300 espécies de cabras no mundo. 96% estão centradas nos países em desenvolvimento onde eu trabalhei. Então, em todo o lugar que eu ia, as cabras eram o denominador comum. E eu comecei a reparar que em alguns países haviam pastores que tinham um pau e organizavam as cabras, noutros países havia até um cão, mas olha, em Timor-Leste, as cabras andavam à solta, nem sabiam de quem é que eram as cabras, até que por azar, se por azar alguém atropelava uma cabra, sabia-se logo quem era o proprietário, porque ele vinha pedir uma indemnização. No Haiti, nos antípodas de Timor-Leste, outra ilha, aí o processo era completamente diferente. Aí cada cabra tinha uma corda e tinha uma pessoa a tentar orientar as cabras que andavam por todos os lados num processo complicadíssimo. Eu fiquei intrigada. Mas espera lá, serão as cabras do Haiti uma espécie tão estranha que não se conseguem treinar? E então, o que é que eu fiz? Sou muito experimentalista. Comprei 2 cabras. Sim. E treinei as cabras. E quando eu fazia, as cabras vinham. E eu disse, não, isto não é um problema de cabras, isto é um problema de comportamento social. Sim. E então, eu pensei, ok, isto realmente as cabras têm muito que se lhe diga no mundo do desenvolvimento. E percebi que as cabras espelham um comportamento orgânico de uma sociedade. E agora que eu falei de cabras, e isto baseado no meu conhecimento empírico, vou falar de uma coisa um bocadinho mais séria, que isso sim com uma base científica, que é a teoria da evolução das espécies de Darwin. Darwin dizia, não é o mais forte que vai sobreviver, mas sim aquele que melhor se adapta. Ora, a natureza já percebeu há muito tempo que é preciso adaptar-nos para podermos continuar a sobreviver. No entanto,
Nós, socialmente, não reconhecemos ainda a capacidade de adaptação das pessoas. Reconhecemos outras coisas, mas essa não. Quarto desafio. A identidade. A adaptação, muitas vezes, está associada a uma perda de identidade. Não está correto. A identidade, na adaptação, é a capacidade de se ir adaptando e condensando várias identidades de forma a que se consigam unificar as pessoas. Quem é que aqui já esteve no Quénia? Alguém? Pois bem, aqueles que já estiveram no Quénia vão saber muito bem isto. Se não tiveram, vão agora aprender. No Quénia, a tribo mais pequena são os Maasais, menos numerosa, são nómadas, não, vivem do pastoreio, não produzem agricultura, portanto, são as pessoas tradicionais, digamos. Por outro lado, existem outras tribos, como os Kikuyos e os Luos, que são as tribos mais numerosas e são aquelas também que têm uma maior projeção política e também mais influência a nível económico. Ora, os Maasai são aquilo que eu digo, os velhos do Restelo do Quénia. Ora, eu posso falar em velhos do Restelo porquê? Porque eu sei que toda a gente nesta sala tem exatamente a mesma identidade cultural do que eu. E, portanto, quando eu falo dos velhos do Restelo, toda a gente sabe o que é que eu estou a falar. Eu estou a falar daquele grupo de pessoas que foi retratado no livro de Luís de Camões, Os Lusíadas, como aqueles adversos à mudança. E agora? Vocês já sabem que eu gosto de histórias, porque eu fartei de contar histórias aqui. E vou continuar mais uma história. Esta não é minha, mas eu ouvi numa das inúmeras formações que eu fiz e, portanto, não vou tirar créditos da história. 2 aldeias, antes da internet, de telemóveis, e nestas 2 aldeias, as pessoas à nascença, numa das aldeias, colocavam óculos com lentes amarelas. Noutra aldeia, as pessoas à nascença colocavam lentes com lentes azuis nos óculos. Elas tinham uma ideia que deveriam pessoas diferentes, mas não sabiam. Então, uma rapariga da aldeia, das lentes amarelas, resolveu, corajosa, partir a descoberta do mundo e conseguiu encontrar a aldeia das lentes azuis. E quando ela chegou, ela sabia que tinha que colocar imediatamente uns óculos com lentes azuis. E assim o fez. E ficou lá a viver o tempo que ela achava que era necessário e suficiente para saber tudo sobre a aldeia. E então voltou à sua aldeia das lentes amarelas e toda a gente muito feliz veio ter com ela para ouvir as histórias. E ela, muito contente, contou como tudo era verde. Ora, a identidade anda connosco. Ela não fica para trás. Nós trazemos a nossa identidade. Tal como a rapariga que eu contei desta história, que por cima das suas lentes amarelas colocou as lentes azuis e criou uma nova realidade, uma nova cor, a cor verde. Os meus filhos são aquilo que se chama os Third Culture Kids. Porquê? Porque eles não são portugueses e não são australianos. Eles são ao mesmo tempo portugueses e australianos e então têm uma identidade nova. Quanto mais pessoas nós tivermos com diferentes identidades, mais nós vamos ter uma aproximação entre os povos. Maior compreensão vai ser para sermos mais adaptáveis, porque entendemos melhor o mundo. Destes 4 desafios, eu quero realçar sobre a cultura. A cultura modifica-se e os comportamentos sociais modificam-se. Não é carregar um botão e fazer reset. Não. É adaptar-se às novas conjunturas. E as políticas públicas são fundamentais para guiar transformações sociais. Sobre o tempo. As pessoas não nascem adaptáveis, as pessoas aprendem a ser adaptáveis. E isso requer tempo. Sobre a resiliência. A resiliência é o processo que leva à adaptação. A natureza valoriza a capacidade de adaptação, mas nós, na sociedade, ainda não valorizamos da mesma maneira a capacidade de adaptação. Sobre a identidade. A adaptação não é uma perda de identidade, mas sim a busca de uma identidade coletiva que cria uma união mais forte entre as pessoas. A adaptação não é uma escolha. É uma necessidade de sobrevivência no mundo
com rápidas transformações sociais e estruturais, é preciso ser adaptável.